Após mais uma derrota no Super Bowl, choveram críticas dos torcedores para o técnico Kyle Shanahan. E eu também tenho críticas para ele. Mas não é porque ele supostamente parou de correr com a bola, e não é porque ele escolheu começar com a bola na prorrogação. E menos ainda porque alguns jogadores nem sabiam a regra da prorrogação. Nesse vídeo eu vou mostrar onde ele realmente pisou na bola na derrota para os Chiefs. Um ponto-chave da estratégia de Kansas City foi usar muita marcação individual na cobertura. Os Chiefs estiveram em marcação homem a homem em 64% dos snaps, praticamente 2/3 do jogo. E não é algo que os 49ers estivessem muito acostumados. Em toda a temporada, eles só enfrentaram marcação individual em mais de 40% dos snaps em 4 jogos, nas vitórias contra Pittsburgh, New York Giants e Tampa Bay, e na derrota para Cleveland. Mas essa estratégia não chegou a ser uma surpresa, já que durante a temporada, a defesa dos Chiefs usou marcação individual em mais de 50% dos snaps. E foi o tipo de cobertura em que eles mais tiveram sucesso. Kansas City terminou com uma quinta defesa que mais usou marcação homem a homem em toda a NFL. Quer dizer, não foi surpresa para qualquer pessoa normal, mas os 49ers não são normais. O Brock Purdy, no dia seguinte ao jogo, declarou que o ataque de São Francisco não esperava enfrentar tanta marcação individual contra os Chiefs. Como que eles não esperavam? Eles não viram os jogos dos Chiefs na temporada? Essa daí realmente eu não consigo explicar. You mentioned the Chiefs playing man-to-man coverage, a lot more man-to-man coverage than you were expecting. Was that one of the reasons why, maybe the throws to BA and the throws to Debo were not as prevalent as they normally are? Yeah, I think just whatever our play call was, and then obviously them playing man. Maybe it wasn't something that we just weren't expecting a whole lot of, and it's a credit to the Chiefs, secondary. They did a good job with getting hands on our guys pretty early and really just being sticky and being right on them. So. E analisando as jogadas, você percebe que realmente eles não estavam bem preparados e não tinham um bom plano para vencer a marcação individual. Essa aqui é uma terceira descida, uma terceira para 9, ainda no primeiro tempo da partida, e os Chiefs vieram com marcação individual, bem visível antes do snap, qual que é o plano da defesa, né? Cada um pega um aqui, 2 safeties no fundo, e você tem um linebacker aqui que avançou, está em posição de blitz aqui com 5 pass rushers. Vamos ver como que o ataque lidou com isso. Então eles fazem o snap. Eles têm 2 rotas em profundidade aqui, os 2 wide receivers disparando aqui, que não estão numa posição muito boa para o quarterback como alvos. Por quê? Você tem um cornerback aqui que já está em trail position, né, que é essa posição atrás do wide receiver. Então ele está bem posicionado caso o wide receiver corte aqui para fora, ele corta junto e fica aqui, cortando a linha de passe. Da mesma maneira, do outro lado, a gente tem um outro cornerback aqui que também está do lado de fora, e vai ficar em trail position. Então, cortando para fora, eles não estão com uma posição muito boa. O wide receiver em profundidade também não está legal, porque você tem um safety aqui no fundo que está protegendo o campo contra essas rotas mais longas. E cortar para o meio também não está muito legal, nem para um nem para o outro, porque você tem um safety aqui que avançou, e está aqui patrulhando o meio e vai atacar qualquer rota que vier aqui e cortar para o meio. Então, a situação para qualquer uma dessas 2 rotas aqui, qualquer um desses 2 wide receivers, não é muito legal para o quarterback poder atacar. O lado positivo para o ataque é que a defesa dedicou 4 jogadores aqui, 4 defensive backs, só para 2 wide receivers. E como você tem um linebacker ali no pass rush, isso significa que você ficou aqui no mano a mano, Deebo Samuel contra um
um cornerback, que em tese é uma situação positiva para o ataque, né? Você conseguiu gerar um mano a mano ali na marcação individual, se você bater o marcador, tá todo mundo correndo de costas, né? Então você tem campo para conseguir um belo avanço, first down e até muito mais. Mas você precisa bater a sua marcação, né? E a gente está vendo aqui que o Purdy terminou o dropback dele. Se ele olhar para o Deebo Samuel agora, ele vai ver que o Deebo não está livre ainda. Então o pass rush chega um pouquinho, o quarterback avança no pocket. E aí aqui ele até teria condição, né, de parar ali no meio do pocket. Está meio tumultuado, mas se o wide receiver estivesse livre, ele conseguia soltar o passe. Não é o caso, né? O wide receiver continua ainda bem marcado. Aqui esses que a gente tinha falado que no fundo estão totalmente sem condição, né? Os dois estão bem marcados. Tem um safety aqui no fundo. Os dois estão meio que dobrados aqui, né? Então qualquer passe que você fizer aqui vai ser em marcação dupla, sem chance. A sua oportunidade era aqui, mas o Deebo não conseguiu a separação rápida. E aí o quarterback tenta fazer um scramble para criar alguma coisa sozinho, não consegue e acaba sofrendo o sec. Os 49ers só estavam com 3 rotas, né? Muito em função do pass rush, né? Então a gente está vendo aqui que o Kittle ficou aqui para ajudar no bloqueio. Então foi o jogador que deixou de fazer a sua rota para ajudar no bloqueio, e o McCaffrey também. Então os 2 jogadores que são elegíveis para rotas ficaram presos aqui no bloqueio, né? Então você tem 7 jogadores aqui fazendo o pass block para garantir que o quarterback vai ter mais tempo para fazer o passe, mas com isso você teve menos rotas em profundidade. Mesmo assim, você gerou aqui o seu mano a mano, né? A sua oportunidade, a sua única oportunidade nessa jogada era aqui, porque você privilegiou o bloqueio para o quarterback, então você teve menos alvos no mano a mano. Então a chance dos 49ers era que o Deebo conseguisse a separação, mas ele não conseguiu. E aí o Purdy sente a pressão, avança no pocket. Quando ele está aqui no meio, né, ele vê que ele está olhando pro Deebo, né? Agora aqui, enquanto ele está se movimentando, se ele tivesse visto o wide receiver livre, ele podia fazer um passe rápido aqui, mas está bem marcado aqui, né? Ele está na frente do defensor, lógico, mas o defensor está bem grudado nele aqui, então não é uma janela muito boa. Ele está em movimento, o quarterback está em movimento, então não é uma situação muito interessante para o ataque. Ele acaba optando por tentar escapar do pocket, não consegue e acaba sofrendo sec. Um dos maiores problemas foi que, como nessa jogada que acabamos de ver, na maioria das vezes quem estava na melhor posição para vencer o confronto 1 contra 1 era o Deebo Samuel. E apesar dele ser um wide receiver elite contra a marcação em zona, ele é de longe o pior recebedor dos 49ers contra a marcação individual. Enquanto os outros recebedores estão entre os melhores da NFL contra a marcação homem a homem, segundo a avaliação do Pro Football Focus, e também tem números excelentes de média de jardas conseguidas por cada rota feita, o Deebo tem apenas 1,13 nesse tipo de situação, que é uma marca bastante medíocre. Ou seja, contra a marcação em zona, você quer a bola na mão do Deebo o máximo possível. Já contra a marcação individual, ele é de longe a pior opção para o ataque dos 49ers. Nessa jogada aqui, dá pra gente ver bem a dificuldade do Deebo Samuel com a marcação individual. Então, os Chiefs estão de novo aqui, marcação homem a homem, né? Cada um no seu, bem visível. De novo a gente tem um linebacker avançado aqui, que está em posição de talvez fazer a blitz. E dessa vez só um safety aqui no fundo. Porque os 49ers estão em empty backfield, né? Então tá todo mundo aberto. Não dá para você ter 2 safeties e ainda ter um jogador ameaçando o blitz. Aí o que os Chiefs estão fazendo? Eles estão basicamente ignorando esse confronto aqui, né? Esse aqui é o fullback. Já que é o fullback, dane-se, né? Você vai ter que se virar marcando ele sozinho. E eles estão considerando como se o campo fosse basicamente, né, daqui para lá. Então o safety está aqui, tanto para cobrir rotas profundas daqui como essas daqui desse lado, né? Então 2 de cada lado, ele está aqui bem no meio, e essa aqui é
cada um por si. Vamos para o snap então? A gente vê o que acontece aqui. Então, essa rota do Ayuki é uma rota que não ajuda muito, né? Porque ele está aqui por fora. O corner está empurrando ele mais para fora ainda da sideline, né? Então não tem muito espaço aqui para você fazer um passe em profundidade. E ainda, né, o safety está de olho no quarterback. Se o passe vier aqui, ele ainda vai apertar essa rota. Aqui, como a gente já esperava, né, o Juszczyk está fazendo uma rotinha curta. Basicamente é uma rota perdida aqui. Ele está só ocupando um jogador de defesa, tirando ele de lá do meio do campo para abrir mais espaço. E o Kiro está correndo uma rota aqui em profundidade pelo meio, né? E é a mesma coisa que a gente viu na outra jogada, né? O defensor ele fica por trás do recebedor, confiando que ele vai ter a ajuda do safety aqui no fundo. Aquele linebacker que a gente viu que estava ameaçando o blitz, na verdade ele não fez a blitz, ele veio para cá. E você vê que eles estão dobrando no McCaffrey, né? Então ele está de olho aqui no McCaffrey junto com o marcador. Então Pode estar olhando primeiro para o McCaffrey, seria a opção dele, né? Se esse linebacker não tivesse aqui, aí sim, seria uma opção boa, porque o McCaffrey ganhava aqui, fazia uma jogadinha aqui qualquer, né? E ganhava do marcador dele, bola nele aqui. Mas como eles dobraram, né? Como o linebacker recuou aqui para poder ter a dobra, esse jogador aqui não vai poder ser a opção. Agora, o que eu queria que vocês prestassem atenção é a diferença da rota percorrida, que aqui é uma option route, né? Então o recebedor vem aqui, ele faz a sambadinha aqui na frente do recebedor, e aí ele tanto pode cortar para cá, como pode cortar para cá, ou ele pode cortar para frente aqui, né? Dependendo de como tiver a marcação. Então aqui no caso o defensor está por fora, né? Provavelmente o quarterback está vendo isso, ele vai cortar para dentro aqui, né? Ou mais flat ou mais profundo. Dessa vez não serve para nada porque você tem um outro marcador aqui, né? Mas se não tivesse um marcador aqui, só para vocês entenderem, né? Vou traçar uma linha aqui, ó. Essa aqui seria mais ou menos a linha do corpo deles, né? Você vê que ele está mais por fora. Então o McCaffrey teria a vantagem de cortar por dentro aqui. A questão é que repara como o McCaffrey está com o quadril alinhado, né? O defensor não sabe para onde ele vai cortar ainda, né? Então ele vem, chega bem perto aqui do defensor, né? Quase assim, a gente chama pisar, né? Na ponta do pé dele, para depois ele tomar a rota, porque aí quando o defensor vê para onde ele cortou e vai reagir, ele já está atrasado. E olha a diferença da rota que o Deebo está percorrendo. Ele está bem mais distante ainda do recebedor dele, e ele já está, vou tirar aqui assim, ele já está cortando para dentro. A gente já está vendo que ele está cortando para dentro. Então o defensor aqui já está olhando para ele, está vendo o movimento dele e já vai reagir para cá. Muito antes, né? Então ele vai ter um ângulo muito melhor para cobrir do que o defensor do McCaffrey vai ter. Essa jogadinha de option route não é o ponto forte do Deebo, né? Por isso que ele não é muito bom nessas jogadas em marcação homem a homem. Vamos ver aqui a diferença na sequência da jogada, né? O Pode olhou ali, viu que não estava, ele solta no Deebo, ele está super marcado e acaba dando um passe incompleto, é quase uma interceptação, né? Então aqui você vê o que a gente viu no outro ângulo. O Pode olhou aqui pro McCaffrey, mas viu que não tinha chance porque tinha esse linebacker aqui. Ele recuou daqui e ele está em posição de dobrar no McCaffrey. Então, na hora que o Pode viu isso, bom, essa rota aqui está perdida. E ele já imediatamente virou para o outro lado porque ele sabia que o Deebo também estava ali no mano a mano, mesma situação do McCaffrey. Era a segunda opção dele, ele deveria ganhar no mano a mano. Ele solta o passe, olha o tanto que o defensor está apertado, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, porque a imagem já não fica tão boa, mas a mão do defensor está aqui, ó. O passe do Purdy, na verdade, foi perfeito, né? Porque foi um passe baixo, que é o que esse tipo de situação pede, né? Que para minimizar o risco de um turnover, né? Um passe baixo,
E foi na mão do Dibble. Aqui a janela aqui é micro apertada, né? Porque a mão do defensor tá aqui, ó, né? Olha a luva dele aqui, ó. Um tantinho que fosse para dentro, ele conseguia dar o tapa. Então, apesar do Dibble não ter conseguido uma boa separação, o Purdy ainda fez um passe recebível aqui pelo Dibble, mas ele não conseguiu segurar a bola e no final quase que foi uma interceptação, né? Muito por causa da rota que ele não percorreu, não foi uma rota bem executada e não conseguiu a separação. A bola pipoca ali, quase virou uma interceptação. O meu problema com as jogadas do Shanahan, né, contra a marcação individual nesse jogo, é que a gente não está vendo aquelas rotas que se cruzam, né, fazem um corta-luz e ajudam o recebedor a ficar livre, né? Então aqui basicamente ele está confiando que os jogadores dele no ataque, os recebedores, vão conseguir bater a marcação individual no mano a mano. Tipo, o meu jogador é melhor que o seu. Em vez dele criar, através do esquema, uma facilidade para garantir que os jogadores vão conseguir isso. E pior, né? Nas duas jogadas que a gente viu, quem mais estava em condição de conseguir essa separação era o Deebo Samuel, que é o pior jogador do ataque dos 49ers, né, nesse tipo de situação, de conseguir a separação por conta própria na marcação individual. Então eu trouxe aqui um exemplo que é o contrário, é uma jogada que foi bem executada, que o esquema ajudou a separar, né, a garantir uma separação melhor para o recebedor, e o recebedor que foi usado é o recebedor que é o melhor dos 49ers nisso. E a gente vê o resultado claramente aqui. Por isso que eu trouxe essa jogada para ilustrar bem. Então a gente está vendo aqui uma bunch formation, né, são 3 jogadores aqui, muito próximos um do outro, e aí a defesa está em marcação individual. Por conta disso, você vê que os 3 defensores estão em níveis diferentes, né? Então aqui, esse aqui está aqui, esse aqui está para cá e esse aqui está para cá. Por quê? Se eles tiverem que se cruzar, né, para acompanhar as outras, eles não se batem, então eles têm que ficar um pouco para trás. Isso ajuda a defesa, porque você ganha um pouquinho mais de espaço para você executar a sua rota. E aqui o que é legal, vou soltar um pouquinho para a gente consegue ver bem, é que eles fazem a rota cruzando. Então a gente vê que o Dibble saiu aqui para dentro e o defensor dele vai vir pegar ele aqui. E o Jennings cruzou, né, estava atrás do Dibble e saiu para cá. Então as rotas já se cruzaram, já cria uma confusão. E aí o marcador dele está aqui, está recuando para marcar ele. Esse jogador aqui queria pegar o Aiyuk, só que o Jennings está na frente dele, porque como o Jennings cruzou, então se o Aiyuk tiver, deixa eu limpar que fica mais fácil de entender aqui, se o Aiyuk corta para fora aqui assim, agora ele não consegue atacar pelo meio do Jennings, né? Ele está preocupado com isso. Um passe aqui por fora, ele já recebe uma bola fácil. Então o que ele está fazendo? Ele está avançando mais para cá aqui do que ele gostaria, né? Então você vê que ele estava com a marcação com leverage por dentro e agora ele já passou. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas ele já está com o quadril, né, mais por fora do que o do Aiyuk. Então ele já está mais para sideline do que o Aiyuk. Porque se o Aiyuk cortar para fora, como está desse desenho aqui, dá tempo dele ainda chegar aqui e acompanhar. Então ele teve que fazer esse caminho por fora aqui, né, acelerar aqui para poder ter essa oportunidade caso ele precise, né, porque o Jennings está fazendo um corta-luz. E aí isso tem um efeito colateral, porque se o Aiyuk corta para dentro, agora ele já está, né, caminhando para fora aqui, até ele parar o movimento dele e voltar, ele já perdeu tempo. Então esse corta-luz ajuda demais o recebedor ao espaço que ele vai ter para executar a rota dele, né? Um espaço grande aqui que ele tem na marcação para executar a rota dele, e ainda tem um corta-luz para conseguir um posicionamento melhor para o ângulo, para a linha de passe do quarterback. Vou soltar, vai dar para a gente ver bem aqui. Ó. Aí ele vai se posicionar. E olha só, a gente acabou de ver aquela jogada do Dibble anterior. Olha como o Aiyuk entra em cima do recebedor, né? Então a gente tinha visto que o Dibble, diferentemente, já tinha cortado bem antes, né? Dando tempo pro recebedor, pro defensor reagir. Aqui não, aqui o Aiyuk sentou na rota, na ponta dos pés do
do defensor, e agora que ele vai fazer o corte para dentro. Então não dá tempo do recebedor, do defensor, desculpa, reagir antes. Então eu gostei muito dessa jogada por isso, porque a bunch formation, né, se você cruza as rotas, isso facilita o trabalho dos recebedores para eles conseguirem a separação, e o jogador principal aqui, né, que o desenho da jogada pedia para conseguir a separação, era o Aiyuk. Você vê que o quarterback ele tem que soltar o passe, ó, o Purdy já está soltando o passe aqui, né, tem que ser com antecipação, então ele está confiando que o recebedor vai conseguir a separação, ele não tem como saber antes da hora, né? Então, como é uma questão de timing, de muita precisão no timing, ele tem que soltar antes e contar que o recebedor vai conseguir essa separação, coisa que a gente viu que o Deebo em 2 jogadas anteriores não conseguiu, né? Mas o Aiyuk aqui vai conseguir e vai acabar sendo uma recepção fácil, muito porque finalmente os 49ers fizeram uma jogada bem desenhada para marcação de nem a jogada que eu acho assim sensacional, tal. Simplesmente fez uma bunch formation com as rotas se cruzando para conseguir um pouco de espaço para o melhor recebedor deles em marcação individual, que é o Aiyuk, ter como trabalhar o defensor e conseguir a separação. Não teve corta-luz, né, de rota cruzando, tipo mesh, essas coisas. Podia ser até mais elaborado que isso. Mas se fosse isso, já estava bom, porque os jogadores de ataque dos 49ers são muito bons, né, as armas que eles têm. O problema é que essa aqui é uma jogada isolada, infelizmente, né? O único exemplo que eu achei bom mesmo para mostrar para vocês é esse aqui. Vou soltar, vocês vão ver bem como ele consegue a separação fácil. E aí a bola vem no peito dele, ó. First down tranquilo, sem estresse, bem diferente das outras jogadas. E aqui pelo outro ângulo, né? A gente vê a separação boa que ele conseguiu. Bola no peito, separação bem boa para o quarterback poder fazer o passe. Eu trouxe essa jogada aqui agora para a gente contrastar com a anterior que eu mostrei para vocês. Então vamos ver, a gente tem um semi-bunch aqui, né? Você tem 3 recebedores desse lado aqui, que poderia ser muito melhor se o Kittle que está aqui tivesse um pouquinho mais pro lado, né? Se ele tivesse aqui assim, ó, os 3 juntos, complicava bem mais para a defesa. Então a gente está vendo a defesa naquela mesma situação, né? Tá um em cada nível de profundidade, né, dos marcadores, para eles não se baterem, mas poderia estar mais junto, né? Esse aqui está um pouquinho mais distante porque o Kittle está naquela ideia de não sei se eu vou para a rota, não sei se eu vou jogar no bloqueio, ele está querendo deixar a defesa confusa no qual vai ser a função dele exatamente, mas isso tem o custo de você não estar com ele alinhado aqui, né, para fazer aquelas rotas cruzadas tão próximas quanto tive na outra jogada. E outra coisa que eu não gosto nada é que o Aiyuk está isolado aqui na ponta. Eu gostaria que ele tivesse no meio, que um desses 3 teria que ser ele, né? O Deebo, o John Jennings, sei lá, põe o Deebo aqui na lateral, no mano a mano, né, para percorrer uma rota longa, e põe o Aiyuk aqui, que a gente sabe que é a arma que mais é perigosa dos 49ers contra a marcação individual, né? Então acho um desperdício jogar ele aqui para fora, como a gente já viu em outras jogadas, e não aqui onde poderia causar mais estrago. Então, assim, pré-snap eu achei que podia ser um pouquinho melhor contra a marcação individual do desenho dessa jogada. Agora, após snap é que me incomoda demais aqui. Vou soltar para vocês verem. Você vê que o problema aqui é o seguinte: essa rota que já estava por fora, cortou para fora. Essa rota que já estava por dentro, cortou para dentro. Ou seja, ninguém cruzou com ninguém aqui. Você está facilitando demais a marcação da defesa. E pior, né? Aí agora o Kittle está correndo para cá. Você vê que o marcador dele está 100% com caminho livre para acompanhar ele, né? Porque não tem ninguém entre os dois. Então, para ele cortar aqui o caminho do Kittle e trombar com ele, tá super fácil. Ele não precisa se preocupar com nenhum corta-luz. Seria 1000 vezes melhor se essa rota do Jennings, em vez de vir para cá, tivesse vindo para dentro aqui, porque aí o Jennings estaria no meio e aí esse defensor ia ter que tomar uma atitude, né? Fazer uma escolha. Eu fico mais para trás caso o Kittle corta para o meio, e aí eu deixo a lateral aberta para ele, ou eu avanço mais aqui e deixo o meio aberto para o Kittle. Do jeito que foi feito, o caminho dele está 100% livre, então ele não precisa tomar essa decisão.
Então o fato de você ter os 3 recebedores livres ali, o Kiro não está numa posição tão boa, né? Ele saiu aqui de muito perto, então ele não, se ele tivesse mais para dentro aqui, ele tinha um caminho melhor para fazer aquela option route que a gente falou. Aqui no caso ele não tem isso e não tem ninguém ajudando ele no corta-luz para ele conseguir uma separação mais fácil. Então eu não gosto do alinhamento pré-snap. Eu acho que o custo de você deixar a defesa na dúvida se ele vai ficar no bloqueio ou não atrapalha ele conseguir uma separação importante para você. E eu não gosto dos desenhos das rotas porque elas não se cruzam, para pelo menos ajudar um pouquinho, né, no release do wide receiver para ele conseguir uma separação. E aqui a gente vê na ponta, como eu tinha falado, né, só pra gente não esquecer, o Aiyuk está totalmente desperdiçado aqui, né, 1 contra 1 aqui, tem mais um safety no fundo aqui ainda, né, então assim, não tem a menor chance dele ser um alvo nessa jogada. Vou soltar pra gente ver mais à frente o que acontece. Então aí, ó, o que aconteceu. O quarterback chegou aqui no final do dropback dele, agora era a hora que ele tinha que tomar a decisão, né, e soltar o passe. O Kiro tomou um tranco aqui, tomou até um abraço, né, do defensor, bem que tá dentro das 5 jardas, mas exagerou um pouquinho, mais porque o caminho do defensor estava livre, né, então o Kiro não conseguiu o espaço que ele precisava para executar a rota. O Deebo está preso aqui no outro defensor que está por trás dele, né? Então é a mesma coisa que a gente viu, né? Ele deixa correr por fora aqui porque você sabe que você tem um safety te ajudando aqui no fundo, então você não precisa se preocupar com a rota no fundo. E o Jennings é a mesma coisa, né? Tá com o jogador aqui acompanhando ele. Então assim, para quem que você vai passar essa bola? Aqui, as suas rotas estão todas aqui. Para quem que você vai passar essa bola? O quarterback terminou o dropback dele, para quem que ele vai soltar essa bola? Porque em nenhum momento você fez um cruzamento de rotas, fez uma jogada para ajudar alguém a criar uma separação e o quarterback poder soltar a bola para um recebedor um pouquinho livre, né? Porque assim, até agora o único livre que a gente viu foi o Aiyuk ali naquela jogada que eu acabei de mostrar. Todas as outras, a bola que ele podia passar era pro Deebo, mas a gente viu, né, assim, a mão do recebedor estava quase na luva do Deebo, né? Então assim, quando que você vai conseguir um pouquinho de separação, ajudar os seus recebedores para eles conseguirem um pouquinho de separação? Você está o tempo inteiro apostando que eles é que tem que bater a marcação 1 contra 1. Tudo bem, é o trabalho deles, mas é o seu trabalho também como play caller, escolher jogadas que você tem mecanismos, né? Há muita coisa que ajuda o ataque para ajudar os seus jogadores a conseguir essa separação. E a gente não está vendo isso aqui nessas jogadas, né? O que vai acontecer? O Ford vai tentar um passe aqui pro Deebo no meio, ó, praticamente quase uma interceptação, porque essa jogada, na verdade, ela é mais desenhada para uma marcação em zona, né? Que é o que a gente costuma ver. Os 49ers usam bastante essa jogada. É uma dagger, né? O Jennings puxa a marcação aqui no meio e o Deebo vem aqui por fora, corre para cá e corta para o meio. Se fosse em zona, era legal, mas como você está em marcação individual, com safety no fundo, não é legal, porque lembra que eu tinha falado, né, que o safety fica o cornerback que está marcando fica por fora, né, por trás. Então o Deebo estava aqui e o cornerback estava um pouquinho atrás, porque ele sabia que ele tinha a ajuda do safety aqui. O safety está aqui no fundo, então ele não precisa se preocupar em estar na frente, porque se o Deebo corta para cá, o safety está aqui para cobrir. Agora, como o Deebo cortou para o meio, aí o defensor que está marcando ele corta para o meio junto, como ele está por trás, né, ele está antes para cortar a linha de passe. Esse que é o problema de você estar jogando uma marcação homem a homem com a ajuda do safety do fundo. Então, em nenhum momento você ajudou o wide receiver a conseguir uma separação. Então aqui não é nem culpa do Deebo de conseguir ou não bater a marcação individual, né? Não tinha o que fazer. A jogada é uma jogada morta contra a marcação individual, né? O certo seria, agora que você vê o alinhamento, vê com 2 safeties no fundo, a defesa e marcação homem a homem, é trocar essa jogada. Eu vou até trazer para vocês aqui um vídeo do Tom Brady que ele fala isso, né? Okay, there's a probability on 3rd down. In short, they're going to play man-to-man coverage. So therefore, on my call sheet, I'm going to call my man-to-man beaters. Oh, they didn't call man-to-man. Looks like, a simple cover 2 zone. This play isn't really working for that. Okay, in my mind, it'd be like, okay, let me get to my best cover 2 play against this look, as opposed to now we get the ball. Okay, we've got a bunch of crossing routes into cover 2. That's not good.
let me hold the ball and go run it. And then people on TV go, oh, great play, way to run. And in my mind, I'm going, why did you snap the ball? I mean, you clearly knew no one's going to be open. Ele usa o exemplo exatamente o oposto, né? Se você está com uma jogada prevista para marcação individual e a defesa está em cover 2, a sua jogada está morta. Aqui é o contrário, né? A jogada dos 49ers está prevista para marcação em zona, a defesa está em marcação homem a homem e a sua jogada está morta. Então você teria que mudar essa jogada antes do snap. Eu acho que o Brock Purdy não tem essa autonomia, né? Em geral, não vejo essa autonomia nos ataques do Kyle Shanahan. Ele chama 2 jogadas ali, você pode matar, mas aqui não seria provavelmente uma ultra jogada de passe contra ultra marcação em zona, ou para marcação individual, não sei. Aqui a gente também tá chutando. Pode ser que tivesse essa opção e o Purdy não fez, e aí é um erro dele, mas pelo que a gente viu, né, no jogo inteiro, me parece que a tendência é que ele não tinha essa ferramenta, porque o Shanahan em nenhum momento chamou essas jogadas ideais para marcação homem a homem. E aí, por sorte, não teve a interceptação. No final das contas, acabou sendo uma jogada até positiva para o ataque, porque podia ter sido muito pior, né? Você pode estar olhando aqui, ele avança, não tem ninguém livre, ele arrisca mesmo assim, e aí o defensor está, né, na frente do wide receiver. Dá graças a Deus que não sofreu interceptação. Você talvez esteja se perguntando, né? Pô, mas os 49ers não ganharam nenhuma na marcação individual, né? Além daquela do Ayuk que eu mostrei. Tiveram algumas outras jogadas, eu trouxe 2 aqui para vocês, mas vocês vão ver que é mais do mesmo, né? É o wide receiver, o recebedor, né, tendo que ganhar a marcação, bater sua marcação no mano a mano ali, conseguir a separação. Não tem nada do desenho das jogadas que ajuda o recebedor nisso, né? Então, vou soltar primeiro essa daqui, ó. O Jawan Jennings contra o marcador dele, ó. Consegue no release o espaço, aí faz o corte. E aqui acho que foi a maior separação que os 49ers conseguiram o jogo inteiro, né? Você vê que ele recebe o passe bem distante até do recebedor, né? E aí ele consegue quebrar um teco, dá o drible, quebra um teco e ainda consegue um bom avanço depois da recepção. Uma das melhores jogadas do ataque dos 49ers. E aqui é aquela 4ª para 3 jardas, né, para manter o drive vivo. Aqui é o George Kittle, que é o alvo, né? Então, destaque ele aqui, também está no mano a mano. Você vê que ele que vai ter que bater o marcador dele para ser um alvo para o Purdy poder conseguir a conversão. Ele vai, arranja o espaço, recebe o passe, já bem mais apertado do que na outra, né? Mas ainda assim um ângulo bom. Você vê que o defensor não está diferente daquelas vezes que a gente viu do Deebo, né? Ele não está grudado aqui no recebedor, tem uma separação mínima que para um passe curto com jogada pedir é o suficiente para o Purdy acertar ele para conversão de first down. Mas, né, o que a gente viu nesses 2 lances? Foi o Jennings batendo a marcação no mano a mano e o Kittle batendo a marcação no mano a mano. Não é coincidência, a gente viu lá depois do Ayuk, são os 2 jogadores que entre wide receivers e tight end que conseguem separações melhores, diferente do Deebo Samuel, né? Então não é coincidência, né, que eles conseguiram um resultado melhor na marcação mano a mano do que o Deebo conseguiu nas jogadas que a gente viu antes. Não é o que eu gostaria, né? Acho que o Shanahan poderia ter feito um desenho melhor aqui para ajudar os jogadores, eu já falei disso. Mas se é para apostar um jogador para ganhar no mano a mano, né, melhor que seja o Ayuk, que seja o Kittle, que seja o Jennings do que o Deebo. E aqui, nessas 2 jogadas, eles tiveram a oportunidade e corresponderam. E aí você pode estar pensando, bom, depois de ver o segundo tempo inteiro a defesa dos Chiefs em marcação homem a homem, e as jogadas que você desenhou pro Deebo no mano a mano não deram certo, e com o Ayuk no mano a mano deu certo, com o Kittle no mano a mano deu certo, e até com o Jawan Jennings no mano a mano deu certo, já que você não vai fazer um desenho de jogadas, né, cruzando, com corta-luz, que vai facilitar a vida dos seus recebedores, pelo menos o Shanahan entendeu que os jogadores que ele tem que colocar para fazer para bater a marcação homem a homem são esses 3, ou o McCaffrey e não o Deebo, né? Parece óbvio depois tudo que a gente viu, mas não óbvio só pra gente, porque o Shanahan aqui é o
final do drive dos 49ers, já na prorrogação. De novo a defesa está em marcação homem a homem. E de novo a gente vai ver a jogada desenhada para o Deebo. E aqui, pior do que algumas outras, é que a única opção dos 49ers era... A jogada foi feita especificamente para a única alternativa ser o Deebo. Vou soltar aqui um pouquinho. Aqui a jogada é um Roswell Juke, que é uma jogada bem famosa, os Patriots já usaram muitas vezes, né? Ficou famosa com os Patriots, inclusive naquele Super Bowl que eles ganharam dos Rams em 2018, eles fizeram 3 vezes no drive que conseguiu o touchdown e praticamente garantiu a vitória. Então a gente vai ter um hitzinho aqui do Juszczyk, né, fullback, e o McCaffrey vai fazer a mesma coisa aqui. Que, tudo bem, eu acho que você está gastando 2 running backs para prender 2 defensores, né, 2 defensive backs da defesa, é legal. E aí você tem as sims, né, do Kittle aqui e do Ayuk aqui. Que são jogadas que estão meio mortas, a gente já viu o que acontece aqui, né? Você tem um defensor marcando ele aqui, que provavelmente vai ficar por trás dele, com o safety te dando a dobra aqui em profundidade, né? Então em profundidade o safety pega, rotas para o meio, curtas aqui, o defensor dele marca. E aqui é a mesma coisa, né? Você vai ter um defensor que vai acompanhar o Ayuk aqui e você tem um safety lá no fundo. Então os dois estão dobrados e vai te deixar o que você quer, que é a marcação 1 contra 1 para esse jogador aqui no meio, com o meio inteiro para ele explorar, né? Normalmente esse jogador, quando o Patriots executava essa jogada, era muito o Edelman que pegava aqui, muitas vezes contra um safety, contra um linebacker, né? Que é um confronto bem desfavorável para a defesa. A jogada em si eu não acho ruim, eu não sou muito fã de só ter uma opção na jogada, né? um alvo provável aqui, mas assim, se essa jogada fosse só invertida, né? Se aqui no lugar do Ayuk tivesse o Deebo tivesse correndo essa rota pelo meio, quem tivesse aqui fosse o Ayuk, tava golaço. Mesmo se fosse o contrário, né? Se o Deebo tivesse aqui e o Kittle tivesse aqui, provavelmente isso aqui era uma jogada positiva. Mas como é o Deebo, não é dele, né? Se tá usando um jogador que o forte dele não é isso, e tá colocando assim, de todas as 5 opções que você teria aqui de recebedores, 3 wide receivers, um running back e o tight end, sua pior opção para executar essa função é o Deebo. E você desenha a jogada na prorrogação para esse jogador fazer o que ele faz de pior. Eu não consigo entender. Vou soltar aqui para vocês. Ó. Vocês não consegue separação nenhuma, né? A pressão já está chegando aqui, né? O Brock Purdy está pronto para fazer o passe e o defensor está grudado aqui, né? Completamente diferente das 2 jogadas que a gente viu antes, né? Que tinham uma separação para fazer o passe. Aqui, se você solta essa bola, pode acontecer de tudo, né? Tapa, a bola sobe, interceptação, pode até que o passe seja completo, mas assim, a marcação está absurdamente grudada, né? O Deebo conseguiu 0 separação no momento que o quarterback estaria pronto para fazer o passe. E aí, com base em tudo que já aconteceu no resto do jogo, né, o Purdy não tem mais confiança de soltar um passe com antecipação para o Deebo nessa situação. Então ele não faz o passe, resolve tentar conseguir alguma coisa por conta própria, né, faz o scramble, e aí o Juszczyk abre para ele. Então a jogada que deu certo porque eles improvisaram, não porque o desenho da jogada pedia isso. Né. Vamos ver pelo outro ângulo aqui, não. Pode confirmar o safety no fundo, e aí você vê que ele está olhando, aqui ele soltou ele já tirou a mão da bola aqui, né? Ele está pronto para fazer o passe aqui, está olhando pro Deebo, o Deebo está aqui embaixo, né? Dá para ver o capacetinho dele aqui, ó. Ele está vindo para cá e o Purdy está pronto para fazer esse passe aqui. Vocês vão ver até a hora que eu soltar a imagem, né? Que ele dá uma refugada, ele ameaça soltar a bola e ver que melhor não, deixa eu tentar uma outra coisa com as pernas, porque a separação do wide receiver é quase 0. E aí, por sorte, ele conseguiu criar alguma coisa aí, os 49ers conseguiram first down numa jogada que era para não ter dado nada. Bom,
Então está aí. Resumindo, os 49ers não estavam preparados para enfrentar marcação individual na maior parte do jogo, as chamadas não incluíam rotas se cruzando, que é o recurso mais usado para bater marcação homem a homem, e não usaram seus melhores recebedores contra a marcação individual como ponto focado às jogadas. Uma estratégia inexplicável, bem no jogo mais importante da temporada. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!